Olá, sejam bem-vindos a esta palestra do Embarcadeiro Code Rage Brasil 2019. Eu sou o Guinter Pauli, embarcadeiro Delphi MVP. Nessa apresentação vou estar apresentando uma das grandes novidades introduzidas na última versão do Delphi, no Delphi Rio 10.3, mais especificamente um recurso da Delphi Language, que a gente chama de variáveis inline e inferência de tipo Type Inference. Então aqui está a nossa agenda. Nós vamos fazer uma introdução, nós vamos fazer uma revisão ao que é, né, a seção var, o histórico da seção var dentro das linguagens baseadas em Pascal, né, incluindo Delphi, as vantagens dessa abordagem, tá? Nós termos essa seção var local, né, que a gente chama, as desvantagens, né, quais são as desvantagens que a gente ganha, a gente nunca percebeu porque até agora nós não tínhamos esse recurso de inferência de tipo e variáveis inline. Então vamos fazer uma análise bem crítica em cima das desvantagens de se trabalhar com a seção var, que é a forma tradicional, né? Então faremos a introdução, né, do novo recurso das variáveis inline e também da inferência de tipo, Type Inference. Veja que você pode usar uma e não usar a outra, tá? São dois recursos diferentes, mas que provavelmente você vai usar em conjunto, tá? Provavelmente você vai usar uma variável inline, em conjunto já vai usar ela com a inferência de tipo, tá? Mas são dois recursos, né? A gente vai ver eles ambos, tá? E mostrar em exemplos separados e também como usar em conjunto. Uso com for in, tá? São algumas das formas de utilizar a inferência de tipo, mas de forma alguma que o for e o for in serão usados ou podem ser usados com variáveis inline, né? Tem vários lugares que você pode usar isso. Então vou estar falando também sobre o uso de for. Scope e life cycle das variáveis da seção local var, né? Então, isso também a gente ganha com uma grande melhoria. O compilador consegue gerenciar melhor isso, tá? O ciclo de vida dessas variáveis locais foi melhorado devido ao mecanismo de variável inline. E depois mais alguns exemplos que eu vou fazer lá no próprio RadStudio no Delphi Rio 10.3. Tá? Alguns exemplos eu já coloquei aqui na própria apresentação para facilitar a nossa didática. Então vamos lá. A seção local var, né, ela vem do Pascal, da linguagem Pascal, do Niklas Wirth ainda, né? Desde as suas primeiras versões, sempre possuiu, né, a famosa seção var para métodos, procedures, functions, né? A gente costuma dizer métodos quando essa procedure e function está dentro de uma classe, né? Mas procedures soltas que não estão dentro de classes também têm a sua famosa seção var para a declaração de variáveis locais. É importante aqui já deixar bem claro, tá? Que muitos depois vão se questionar se eu posso usar inferência de tipo, se eu posso usar variáveis inline dentro de declaração de variável de class var, por exemplo, dentro de variáveis globais. Não é objetivo, tá? Nós estamos falando aqui de variáveis da seção var local, tá? A famosa seção var que vai abaixo do procedure e da function. Então, a seção var que você declara suas variáveis que vai usar só dentro daquele procedimento, daquela function. Então, inferência de tipo e variáveis inline vão se aplicar somente a esse tipo de variáveis, né? Porque a gente sabe que a Delphi Language e o Pascal tem vários lugares que você pode colocar var. Na classe, uma variável global, né, que alguns ainda usam. Aqui diz respeito, então vamos deixar bem claro, a famosa seção var do procedure da function, a seção local. Objetivo, né? Por que Pascal foi assim desde o começo, né? Desde o Turbo Pascal, né? Lá na época do DOS ainda. Declaração de variáveis locais com escopo de vida curto. Tá? Se essas variáveis forem value types, como a gente chama, tipos primitivos no Delphi, né? Então, inteiro, booleano, isso automaticamente é destruído pelo compilador, né? Depois que se finalizou a execução daquele bloco de código. Uma string, por exemplo, também é tratado como um value type, apesar do compilador por baixo, né,
fazer uma alocação um pouco mais inteligente. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais desse life cycle quando eu tiver um exemplo. Tá? Então, o escopo de vida é curto, né? Vai ser destruído automaticamente. É diferente de uma variável que está numa classe, né? Que você normalmente deve controlar ou criar num construtor ou num create, né? E depois destruir num destrutor, por exemplo. Para reference types, né? Que em Delphi a gente chama isso de normalmente de classes, né? Essa é uma nomenclatura que a gente faz em Delphi, né? Os tipos primitivos são inteiros, strings, booleanos. E a gente costuma chamar no Delphi de objeto, né? Só aquilo que é classe, né? É uma forma que a gente chama em Delphi. Né? Em outras linguagens, tudo é objeto, né? Então, vamos fazer essa diferença aqui. Para value types, tipos primitivos, o compilador vai gerenciar essa alocação de memória. Para reference types, como classes, se você não destruir dentro de um bloco local, com try finally, vai ficar um memory leak, tá? Então é importante lembrar aqui que a inferência de tipo, as variáveis inline, se você usar a criação de um objeto, o compilador não vai injetar código para destruir para você, né? Apesar de termos aí a opção de utilizar um T-interface de object, né? Que é usar arc automatic reference count com classes, né? Com interfaces, para automaticamente desalocar esse objeto, tá? Então é importante deixar bem claro isso. Lá no exemplo que tem na frente eu vou falar um pouco mais. Então, vamos fazer uma análise bem fria e crítica, né? Porque a gente já está, como programador Delphi, né? A gente já está acostumado àquela seção var e sempre esteve familiarizada com ela. Então a gente só vê as vantagens dela, isso é normal, né? Que é uma fácil organização do código, né? E a separação da declaração das variáveis do seu uso. Né? Inclusive é muito comum programadores Delphi, quando vão para outras linguagens, começarem a tentar achar uma seção var local que normalmente em outras linguagens não tem, por já serem padronizadas com variáveis inline. Tá? Então a gente vê a vantagem, está separado ali, né? Essas são as vantagens. Se você precisar dar uma manutenção, ela está ali naquele único local, fica mais fácil de identificar, né? Separa a declaração da onde você está usando lá embaixo. São essas vantagens, né? Agora me permitam que eu fale das desvantagens da seção local var, né? Novamente, a gente nunca citou desvantagens porque não tínhamos variáveis inline, né? A programação não é fluente, né? Você está programando, né? Fluente no sentido de você estar implementando aquele método. Precisa de uma variável? Você tem que interromper sua execução. Apesar do menu refactor no Delphi ali ter opções para introduzir as variáveis. Mas você normalmente tem que parar a programação e ir lá declarar a variável. Um outro ponto muito ruim, que é um bad smell, né? É que permite que você reutilize variáveis. Tá? Há 20 anos atrás, quando a gente precisava de memória, lá no DOS, lá nas primeiras versões do Windows, era comum reutilizar uma variável local para diferentes finalidades, né? Hoje isso é considerado um mau cheiro no código, que a gente chama, né? Um bad smell, reutilizar variáveis. Então, flags, tem variáveis com nome genérico, né? Como flag, temp, né? Para serem reutilizadas, aux, para serem reutilizadas dentro daquele escopo daquele procedimento. Então, isso também é uma desvantagem de você ter aquela seção var ali. Então, variáveis temporárias, só para vocês terem uma ideia, no catálogo de mau cheiros no código, de bad smells no código, variáveis temporárias são considerados um dos piores bad smells que a gente tem. Junto com comentários, classes muito grandes, métodos muito grandes, lista longa de parâmetros. Então, variáveis temporárias são mau cheiros no código, né? Porque elas são temporárias. Eu preciso muitas vezes de variáveis temporárias, certo? Mas o uso excessivo dela, né, pode prejudicar a qualidade do teu código-fonte. Se você tem uma grande seção var, uma seção var muito longa, provavelmente você vai ter um método longo. Então veja que uma coisa puxa a outra. Se você tem um método lá com uma seção var que já sai declarando 20 variáveis locais, você vai ter um método lá com 400, 500 linhas. Lembrem que em princípios básicos de code clean, né, código limpo, um método não deve ter mais do que 20 linhas. 10 linhas é bom, 5 linhas, 3 linhas é perfeito. Né?
Um outro problema da seção var local, você não pode inicializar as variáveis. Você pode declarar. Você pode até perpassar, né, dar uma ajuda para o compilador usando um $j, uma diretiva $j, transformando em constante e inicializar. Tá? Mas não é uma boa prática. Tá? Se você tentar inicializar uma variável local na seção var, o Delphi o compilador vai dizer que seção var não pode inicializar. Dá para driblar o compilador usando uma constante variável, com $j. Tá? É difícil de manter. Uma seção var local, você tem que manter ela, né? Você tem que estar constantemente revisando, dando nomenclatura, vendo se ela ainda está sendo utilizada, né? É difícil de controlar o ciclo de vida da variável. Na verdade, você não tem controle nenhum para tipos primitivos, né? Não sei se você usa um try finally para reference types, né? Para um objeto, dá um try finally e você dá o free. Agora, para tipos primitivos, que é o objetivo aqui da inferência de tipo e da variáveis inline, maior facilidade é com esses tipos primitivos, ele vai ser destruído só no end. Né? Então você não tem como controlar esse ciclo de vida com a seção var lá. Ele vai criar no begin, tá? E vai destruir no final. Então se o teu método é longo, veja que durante todo esse life cycle, aí, esse ciclo de vida do método, aquela variável esteve em memória. Então tudo bem que aplicações desktop, normalmente a gente não vai ter um problema de memória e tal, né? Mas vamos pensar em aplicações DataSnap, aplicações web, serviços, back-ends, APIs REST, onde você vai ter métodos com seção var e tem que fazer um uso mais otimizado da memória. Né? Então cada byte é valioso. Então isso a seção var muito grande, né? Um método muito grande, vai prejudicar o uso de memória. Né? Uma outra desvantagem é que ela não segue o padrão de outras linguagens. Né? Todas as outras linguagens baseadas em C, elas têm o recurso de variáveis inline, nativas, desde as suas primeiras versões, né? C Sharp, C++, Java. Então, pegamos, por exemplo, né, um programador que vem de outra linguagem para o Pascal. Primeiras coisas que vão ser estranhas a esse programador são aquelas particularidades do Pascal, né? A seção Interface Implementation, a seção var, logo abaixo do procedure, né? Nas outras linguagens a gente não tem esse conceito de seção var ali. Dá para até simular. Mas essas outras linguagens, C Sharp, por exemplo, você declara a variável na mesma linha, né? Não tem uma seção var ali do método. Você declara a mesma linha, dá o tipo e já inicializa. Ou faz a inferência direto. Né? Então o Delphi ficou idêntico, né? Por exemplo, ao que se faz hoje com o C Sharp. Outra desvantagem, tá? O uso da variável pode ser eliminado da implementação e ficar declarada lá. A gente sabe que vai dar um warning ali, né? O compilador, né? Dizendo que a variável ficou lá. Vejam, isso combina com aquela outra desvantagem, né? De você ter que ficar mantendo a seção var. Né? Outra coisa que um bad smell, que muitos fazem também, é declarar mais linhas de código, né? Uma para declarar e outra para inicializar. Então tem que ter a seção var e logo no begin você inicializa. Se você não inicializa ali já é perigoso. Né? Então algumas variáveis podem conter um valor lá, um lixo de memória, algum ponteiro inválido, alguma coisa assim. Então é muito comum o programador já inicializar para true, para zero, etc. Né? Então esse é um outro problema. Também temos, né, a declaração na mesma linha, né? Seção var. O programador vai lá e coloca, declara x, y, z do tipo integer. Então o Pascal permite isso, né? Isso também não é uma boa prática. O ideal é declarar uma variável por linha, mesmo tendo a seção var. Então, com isso eu tenho mais tempo, né? Eu preciso de mais tempo, de mais recursos e, consequentemente, vai aumentar os meus custos de programação para manter essa seção var. Uma outra desvantagem, né? Se eu troco a implementação, né? Normalmente eu estou lá implementando, aí eu vejo que aquela variável está com um nome, não está com um nome sugestivo, né? A prática em code clean é nunca abreviar, né? Variável local começar com L. Eu vou lá, troco o nome, né? E eu vou ter que refatorar, dar um rename, tá? Então tem que haver essa sincronia sempre da seção var com a implementação, né, do método. Para métodos longos, o ciclo de vida vai ser mais longo, mais uso de memória, como eu comentei.
Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns code snippets que eu coloquei na própria apresentação aqui. Temos aqui uma procedure test, tá? E a famosa seção var local, né? Número do documento, integer, nome, string, salário, double, data, tdate time. Vejam que o ideal aqui seria colocar L na frente dos nomes, né? Para dizer que é variável local, uma prática boa de code clean. Muitos programadores colocam I, S na frente para dizer qual é o tipo. Isso também não deve ser feito, tá? Mesmo para variáveis inline, vocês vão começar a praticar isso, tá? Mas vejam que logo abaixo eu inicializei as variáveis. Então está lá, número do documento 2285, nome, a string, Michael Schofield, salário 1234.56. Então estou declarando e inicializando minhas variáveis e aí eu faço alguma coisa, a implementação do meu procedimento, do meu método. Então chegamos nas variáveis inline, tá? Foram introduzidas, como eu comentei aí, no Delphi Rio 10.3. Permitem declarar e inicializar uma variável com o tipo, porque depois vai ter inferência de tipo, que aí não precisa, no bloco da implementação begin. Tudo em uma única linha. Você vai continuar utilizando ainda a palavra reservada var na frente de cada linha que declara a variável que antes você tinha na seção var. O escopo dela, tá, dessa variável inline que você vai declarar, ela é definido pelo compilador segundo o seu uso. Com isso vai fazer um uso mais curto da memória, que a gente chama, né, de um menor life cycle. Então se você está usando aquela variável ali dentro de um try finally, de um repeat, de um while, de um for, ela vai valer só dentro daquele escopo, daquele loop, né, daquele try. Ela não vai ser enxergada fora. Porque veja, na abordagem clássica da seção var, ela vale para todo o método. Agora, o escopo de vida dela pode ser mais curto, o ciclo de vida dela. Tá? Então, a menor probabilidade de erros por variáveis não inicializadas ou ainda fora do escopo. O compilador vai avisar lá, ele nem compila. Ele vai dizer, olha, essa variável eu não conheço. Aí você diz, não, mas eu estou no mesmo método. Mas ela foi declarada dentro de um for, ela foi declarada dentro de um repeat. Então pode ser que ela não esteja válida, né, ou não tenha um valor fora dali. Tá? Então isso é muito bom também, um grande recurso, uma grande vantagem que a gente ganha ao utilizar variáveis inline. Preciso abandonar o modelo clássico, a seção var? Preciso refatorar? Não, você pode manter ainda suas variáveis locais, a seção var clássica, né, e os seus novos códigos, né, você pode ir implementando com variáveis inline, né, ou ainda refatorando, né, trazendo elas para a implementação dentro do begin e do end. Então aqui tem um outro snippet, tá, de código, onde eu estou mostrando já o uso de variáveis inline. Veja que eu não tenho a famosa seção var, né, a famosa seção var clássica ali em cima, né? Estou declarando ela na mesma linha. É isso que significa o inline, né? Na mesma linha. Então, var, número do documento, dois pontos, o tipo, dois pontos igual, eu atribuo o valor que eu quero para aquela variável inteira. Então, ela acabou sendo declarada naquele ponto e vai ser visível a partir somente daquele ponto. Então, por exemplo, agora ali eu declarei ali, ó, var nome string, Michael Schofield. Se eu acima tiver, obviamente, utilizando esse nome, ele não vai ser visível. Ele vai criar, instanciar, na verdade não é instanciar porque a gente está falando de value type, né? Ele vai alocar memória para essa string somente naquele ponto ali. Por isso que eu coloquei os três pontinhos aqui com um comentário ali, tá? Para dizer que você pode ter uma implementação entre as declarações de variáveis. Você declara a variável, usa ela, né? Se está no mesmo método, pode declarar outra variável ali e usar lá abaixo. Tá? Então fica mais fácil de você organizar o seu código. Não tem aquela seção var enorme com um monte de variável, que aí vai chamar por tabela aí um método muito longo, que é outro bad smell que eu já comentei. Tá? Então você pode organizar melhor, deixar as variáveis inline perto de onde elas vão ser usadas. Tem uma regra de code clean, né, que diz que a gente deve manter o uso verticalmente próximo. Então se eu vou usar o salário ali embaixo, naquele cálculo, eu vou declarar logo acima.
Vale lembrar aqui, já vou adiantando, né, que eu não preciso necessariamente colocar um valor aqui. Tá? Se eu chamar uma função que retorna uma string, ele também vai receber esse valor. Tá? É importante lembrar aqui que é fortemente tipado. Este var aqui, ele não vai criar uma variante, ele não vai criar um tipo genérico, nada. É nada mais do que a seção var desmembrada no meio do teu código. Tá? Então ele é fortemente tipado. Eu vou reforçar isso várias vezes. Se eu chamar uma função lá que vai receber vai receber esse número de documento de uma função de uma outra classe, pode chamar. Tá? Ele vai receber pelo retorno da função. Então não necessariamente precisa receber o valor inicializado aqui. Então, variáveis inline são para isso, para declarar na mesma linha. Tá? E o principal uso que você vai fazer dessas variáveis inline é colocar para declaração de variáveis primitivas, tá? Ou mesmo de um objeto. Lembrando que se um objeto for um reference type, você tem que cuidar da alocação dele. Ou por arc, automatic reference count, ou por ter interface de object, ou com try finally. Tá? E claro, agora nós ganhamos também a possibilidade de fazer um inline no for, por exemplo. Não precisa ter aquele trabalho de declarar a variável i lá em cima. Você pode botar essa sintaxe. For var i integer igual a 0 to 10. Do. Para quem já trabalha com outras linguagens baseadas em C, né? C Sharp, etc., é idêntico ao que se faz lá, né? Desde as primeiras versões dessas linguagens. Pascal é que teve, como eu comentei, né? Esse histórico, né? Que não teve esse recurso de variáveis inline até agora. Então, para quem não programa com outras linguagens, realmente vai parecer estranho no primeiro momento. Então chegamos na inferência de tipo, ou type inference, que é um recurso que você vai usar junto com variáveis inline. Tá? Adiantando, muitos vão perguntar depois. Tá? Dá para fazer isso com uma variável private da minha classe? Dá para fazer isso no parâmetro? Não, porque o compilador vai detectar o tipo pelo seu uso, pela atribuição. Então ele precisa estar numa implementation, ele precisa estar dentro de um begin-end. O que vai acontecer? Tá? O compilador vai detectar o tipo pela forma que ele está sendo usado. Não perde desempenho e tempo de execução, runtime. Então pode usar à vontade, tá? Porque alguns vão perguntar, vai ficar mais lento. Não. Talvez perca o mínimo de tempo no processo de compilação, o mínimo. Tá? Porque até coloquei bem grande aqui abaixo, né? Não é variante, não é dinâmico, tá? Não é o variant do Delphi. Muitos vão confundir à primeira vista, vai parecer um variant, né? E lá no Delphi 2, 3, lá o variant, o Oli variant, né? Em outras linguagens, os tipos dinâmicos, né? Não tem nada a ver com aqueles objetos dinâmicos, com aquele uso de variável variant que pode receber qualquer coisa. Não, é fortemente tipado, ou seja, mantém a linguagem Pascal, a Delphi Language, com uma linguagem forte e estaticamente tipada. Tá? Então o compilador ele vai inferir o tipo para você. O que significa isso? Inferência. Ele vai detectar qual é o tipo daquela variável e vai colocar para você no momento da compilação. Em outras palavras, você vai omitir o tipo. Você não precisa declarar o tipo. O compilador descobre. Compilador, veja, não é RTTI, não é variant, não é runtime. Tá? Então o compilador vai olhar para o lado direito da tua atribuição, vai colocar o tipo inferido, que a gente já viu, né? Vai inferir o tipo usando o mecanismo de variável inline que a gente já viu anteriormente. Então a inferência de tipo vai ser usada com a variável inline, mas não o contrário. Se você não quiser usar a inferência de tipo, você não precisa usar. Tá? Mas se usar, vai ter que usar a variável inline. Pelo menos por enquanto. Tá? Então pode ser usada tanto para tipos primitivos, como para classes mais especializadas, interfaces, funções. Então se você der lá um var com igual a getConnection, ele vai descobrir o que é aquele getConnect, o que ele retorna, aquela função, e vai declarar o tipo para você, vai inferir o tipo, ele não vai mudar o teu código-fonte. Ele vai injetar isso no teu código DCU, no teu executável, tá? E lá para o link editor é como se ele tivesse se declarado.
Então você não vai precisar mais colocar o tipo da sua variável local. String inteiro, tclient dataset, tfdquery, string list, aí vai. Qualquer tipo, seja primitivo ou seja um reference type, uma classe, um objeto. Um dictionary, qualquer formulário. Tá? A verificação do tipo é estática, antes de você dar o build. Tá? Então não é dinâmico, tem nada a ver com variável dinâmica. Inclusive eu vou mostrar aqui, os métodos já são acessíveis no IDE no CodeSite. Antes de você dar o build, o que prova, né, que o compilador já detectou o tipo dele. Pode, como eu já comentei várias vezes, né, pode ser o retorno de uma function. Mesma coisa das variáveis inline. Né? Vantagem muito grande, o código fica muito mais enxuto. Então assim, ó, a partir de agora, você pode usar o var com a inferência de tipo direto nos seus códigos. Tá? Não perde desempenho, fica mais enxuto, mais limpo, não precisa da seção var lá em cima. Tá? Vai diminuir o tamanho dos métodos, vai facilitar a manutenção, vão melhorar as métricas, code clean, código mais limpo. Né? Então aqui eu tenho um exemplo usando já a inferência de tipo. Tá? Observe como é estranho à primeira vista, né? Para quem nunca viu. Eu tenho um var, ano, dois pontos, igual. Eu posso chamar uma function lá que retorna, né? Um outro objeto, um outro método, ou declarar o tipo ali. O que o compilador faz de fundo? Ele faz uma coisa muito simples. Vamos lá, vamos fazer um teste. Olhando para isso aqui, 2285. Isso aqui é o que? De olho, né? A gente olhando. Isso aqui é um número inteiro. Tá? Olhando aqui, personagem, Dylan Roots. O que é isso aqui? Eu estou olhando aqui, é uma string. Pois é exatamente isso que o compilador faz de fundo. Ele olha para o lado direito, né, e descobre o que é aquilo ali. Então para o compilador também é fácil isso. Tá? Descobrir o que é do lado direito. Banda Dreamfeeder. Personagem. Olha, observe que eu chamei, ó, declarei aqui em cima o personagem. Ele já tem isso comprova aqui no CodeInsight, ó. Ele comprova que ele já está, antes do build, olha lá, ele já detectou que aquele cara é uma string. O personagem lá, ó, uma string. Estou vendo aqui os métodos do string helper, né? O record helper, né? Que adiciona métodos no tipo primitivo string. Então observe que ele é estaticamente tipado. Então ele, por baixo dos panos, o compilador veio aqui e colocou aquela variável inline, né? Personagem, dois pontos, string, dois pontos igual. Ele veio aqui e inferiu, ele coloca por baixo dos panos para você esse tipo. Então você pode omitir o tipo. Novamente, não é dinâmico, é estaticamente tipado. Tá? Não perde desempenho. E segue as mesmas regras, né, das variáveis inline. Você pode declarar uma aqui, usar ela, tem um bloco de implementação aqui, depois utilizar essa outra, tá? De uma forma fluente. Aqui eu tenho um outro exemplo que eu trouxe, tá, da Type Inference. Então, observe aqui, eu vou precisar lá de uma query, de uma FD query, tá, para dar um select no banco de dados. Observe que eu declarei ela na mesma linha, tá, inline, criei ela, não é só para tipo primitivo, pode ser para um reference type, pode ser para uma classe. Tá? Abri e depois, né, observem que essa query ela vai valer até o end lá embaixo. Mas para esse code snippet aqui, tá, eu vou fazer uma observação. Eu não estou, foi proposital, eu não estou destruindo a minha FD query, nem o meu string list, nem o meu dictionary. Tá? Então, cuidado. Quando você estiver utilizando objetos, classes, ou seja, reference types, por referência, a loca você tem que destruir. Ou utilizar um self, um try-find e dar um free. Tá? Aqui, obviamente, vai ter um memory leak. Diferente dos value types, strings inteiros, onde o compilador vai destruir ali embaixo. Tá? Então, fecha parênteses. Tá? Uma observação neste exemplo aqui. Vai ficar esse memory leak. Mas como o objetivo aqui não é ensinar, né, try finally, o objetivo é mostrar o uso de variáveis inline e inferência de tipo. Estão aí os exemplos, tá? Declarando uma query, usei lá, dei um open, aí agora precisei do string list. Criei ele, não coloquei o tipo, veja, pela variável inline eu deveria colocar sl string list dois pontos igual a string list create. Então tem que declarar o tipo e ainda criar ele com o mesmo tipo. Ou se está usando polimorfismo, né?
criado um tipo mais específico. Um dictionary. Então tá lá, tudo na mesma linha. Criei lá um dictionary usando generics, justamente para provar que ali embaixo o compilador já está detectando. Olha lá, se eu criei um dictionary usando generics que recebe um integer, uma string, eu só vou conseguir adicionar, por isso que eu estou mostrando e provando aqui, só vou conseguir adicionar nesse dictionary valores onde o primeiro for um inteiro e o segundo um string. Então, estaticamente verificado, tanto a variável inline quanto a inferência de tipo. Então, se eu podia já fazer uma declaração de um for sem declarar o integer ali em cima, né? Eu posso inferir fazer a inferência de tipo do for no var. Olha aí, não tem integer mais. Vai descobrir que é um integer, né? E vai declarar isso, né? Automaticamente vai inferir o tipo. E num for-in também, né? Um for-in com a inferência. Então eu estou fazendo aqui, ó, for. O for-in, né, é equivalente ao for each de outras linguagens para quem não usa ainda, né? Ele percorre uma coleção, uma collection, indo do primeiro ao último elemento. Eu aqui, o nome do recurso na Delphi Language é for-in. Outras linguagens utilizam o nome for each. Eu aqui, neste exemplo, eu chamei a minha variável inferida de each. Então, isso aqui é o nome da minha variável, não é o nome do comando, ó lá, each. Então, ele fica mais intuitivo de você programar se você nomear a variável do for-in como each. Então, fica com essa sintaxe. For var each, ABC do show message each. Ele vai tipar por baixo, né? Ele vai olhar lá para aqueles tipos lá, char, string, datasets, tfields, o que está num plist genérico. Ele descobre o que você tem na collection lá dentro, por exemplo, tá? E vai já tipar no each. Então não tem nada de variant aqui. Então chegamos aqui numa parte importante, tá? Onde coloquei aqui um snipe de código, tá? Que fala do ciclo de vida, já tinha dado uma introdução antes, dessas variáveis inline. E aqui eu já estou usando inline com inferência, tá? Não façam isso aqui, tá? If, flag, esse tipo de coisa. Mas só para um exemplo aqui na apresentação, né? Eu tenho um escopo aqui, if, flag, then. Olha lá, var nome 1, dois pontos igual a tal. Então, a declaração desta variável vai valer só dentro deste escopo do if aqui. Se eu tivesse um begin, um end, não vai ser visível fora. Else, um nome 2. Então, ele declarou essa variável e só vai ser visível dentro deste bloco aqui. Claro, aqui não tem um begin, um end, não vai fazer muito sentido. E aí eu coloquei um comentário aqui embaixo. Ó. Nome 1 e nome 2 não vão ser visíveis aqui embaixo. É como ele declara aqui, é como se tivesse o end do método aqui. Ele tem um escopo menor de vida, ciclo de vida menor, só dentro daquele bloco. Então o compilador consegue resolver isso para você. O que acontecia antes? Você declarava na seção var aqui em cima, né? Poderia acontecer de ele não passar por um if e aquela variável nunca ser inicializada, access violation. Então o compilador consegue, eu já escrevi aqui, vai dar um erro de compilação porque nome 1 pode não ter passado, né, se a flag é false. Então essa variável pode não só não ter sido inicializada, ela não foi nem criada. Não existe para o compilador. Então isso também foi implementado, uma das partes mais inteligentes, inclusive, dessa parte de type inference que foi implementado no compilador. Muito bem, eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, um pouquinho mais elaborado, mesclando alguns desses recursos que a gente viu nos slides anteriores aqui. Vou fazer ele ao vivo aqui no Delphi Rio 10.3. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vou declarar uma variável aqui, um tipo taluno igual a class. Vamos declarar um atributo aqui, matrícula integer, nome string. Ok, muito bem. Vou fazer um constructor aqui para ele. Então, vai receber a matrícula. Deixa eu facilitar minha vida aqui. Vamos colocar os dois strings. Tá? Matrícula string
e o A nome string. Vou repassar lá para aquelas variáveis internas que eu recebi por parâmetro do construtor. Ok, muito bem. Agora, no teste aqui, eu vou criar algumas variáveis aluno, tá? Então, posso fazer isso aqui, ó, var aluno1, dois pontos. Posso declarar o tipo aqui, taluno, tá? E dar um create, taluno.create. Vai receber a matrícula lá 1, o nome do aluno, tá? Então isso você pode fazer agora tudo numa linha só, tá vendo? Declarar a variável, tipar, né? Observe que ela é estaticamente tipada, ó, A1, tá? Ponto. Observe que eu já tenho ali, ó, matrícula e nome. Então não é variante, não é um objeto dinâmico que ele vai ter que interpretar isso com RTTI em tempo de execução. Já está tipado, tá? Pelo que a gente viu em inferência de tipo, o que eu posso fazer? Posso tirar daqui, ó, tirar o tipo da minha declaração. Agora virou variável inline com inferência de tipo. Então vamos criar um outro aluno aqui. Então, deixa eu colocar um outro aqui, Rodolfo. Um abraço aí pro meu irmão. Vamos colocar aqui um 3. Muito bem. Então, tá aí, criando as variáveis inline, né? E declarando as variáveis, né, inline e já inicializando elas, tá? Observe, obviamente, que eu não vou ter acesso a esse A3 aqui, tá? Observe que ele não sabe quem é A3 aqui. Vou dar um Ctrl barra aqui, ele não vai enxergar. Certo? E eu não estou, uma coisa, tá, que eu não vou fazer aqui. Eu devo destruir esses objetos aqui dentro, tá? Para variável primitiva, é só fazer isso aqui. Var i, dois pontos igual a 10. Pronto. Var nome, dois pontos igual a teste. Ó. Ele vai descobrir lá qual é o tipo, né? E vai inferir, certo? Não preciso destruir estes dois. Quando chegar aqui no end, eles vão ser destruídos. Estes não, vai ficar memory leak. Então você vai dar o seu famoso try find para destruir esses caras, tá? Vou fazer um exemplo aqui que vai ser colocar esses objetos numa coleção, tá? Então você, ó, observe aquilo que eu estava falando sobre programação fluente, ó. Não vou precisar vir aqui declarar uma var local para fazer uma lista. Vamos direto aqui, né? Var alunos, dois pontos igual tlist. Eu vou declarar aqui, vou usar uma coleção genérica já. Shift Ctrl A aqui, já vamos descobrir a tecla de atalho Shift Ctrl A automaticamente detecta o que eu estou querendo botar no uses, tá? Ou da implementation ou da interface. Então, tlist de taluno ponto create alunos.add A1 alunos.add A2 e alunos.add A3, né? Então, por generics, né, também eu estou tipando esses objetos aqui, né? Não vou conseguir largar um selfie aqui, né? Porque é verificado, né, por generics, né, de forma estática que já foi feita a inferência, né? Então o compilador respeita isso. E podemos fazer um forinho aqui. Vamos largar num memo aqui. Vamos lá, vamos colocar num memo ou num listbox para fazer um forinho, tá? Como é que eu vou varrer essa lista aí, né? Então, for var, o que eu vou fazer? Para cada, já estou inferindo o tipo aqui. Eu vou chamar de ish, tá? Pode dar onde você quiser, aluno. Vamos chamar de aluno aqui. Eu tenho um padrão, costumo chamar de ish, tá? Mas vou chamar de aluno. In alunos. O que ele vai fazer? Do. Vamos colocar no box.list.items.add. Olha lá, automaticamente ele já está pedindo o que eu quero colocar. Eu vou colocar o aluno. Veja, ele inferiu o tipo no for in. Ponto, olha lá, matrícula e nome.
automaticamente isso comprova, tá, que o tipo foi inferido, foi descoberto pelo compilador, tá? Antes de eu executar. Vamos colocar o nome do indivíduo aí, do aluno, no nosso list box. Então aí está o resultado, né? Então veja como a programação fica muito mais fluente, né? Muito mais organizada, né? E fácil de você dar uma manutenção numa variável, né? Ela tem um escopo de vida mais definido, né? Fica mais fácil de dar manutenção no teu código e não precisa ter aquela seção var. Dá para colocar a seção var aqui? Dá. Você pode mesclar as duas abordagens tranquilamente. Ok, muito bem. Então, finalizando esta apresentação, deixo aí meus contatos à disposição, tanto minhas redes sociais, e-mail, WhatsApp, para que fiquem à vontade para entrar em contato comigo aí, tirar alguma dúvida, alguma sugestão, também para treinamentos e consultoria. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção de vocês.